Vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo apresentando as ideias de algum pensador importante. Neste vídeo, nós vamos estudar um pouco das ideias de Parmênides, que é um filósofo antigo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de receber novas notificações. Eu vou estar apresentando aqui uma interpretação do Parmênides, que é proposta por um autor chamado Michael Della Rocca. Então, eu vou estar seguindo a interpretação do Michael Della Rocca, que adota a interpretação de que o Parmênides assume uma coisa que a gente chama de monismo estrito. Então, a posição do Parmênides que eu vou estar apresentando aqui é a posição segundo a qual o Parmênides é um monista estrito, que é a posição adotada pelo autor Michael Della Rocca. Para a gente entender em que sentido Platão é um monista estrito, a gente precisa entender o que vem a ser monismo. Monismo é a posição de que a realidade é uma coisa só. Assim está impreciso, eu vou explicar melhor e vocês vão ver que não é exatamente assim. Mas primeiro, qualquer ideia de que não existe multiplicidade ou que a realidade seja uma coisa só, uma única substância, a gente pode chamar de monismo. Mas nem todo monismo vai estar comprometido exatamente com a ideia de que existe uma coisa só, nem com a ideia de que não exista nenhum tipo de multiplicidade. O monismo é a posição de que, pelo menos no nível fundamental da realidade, não existe multiplicidade. Então, vamos definir monismo assim. Monismo é a posição filosófica segundo a qual, pelo menos no nível fundamental da realidade, não existe multiplicidade. Essa expressão, pelo menos em um nível fundamental da realidade, é muito importante, porque significa que alguns monistas vão dizer que existe multiplicidade, mas não no nível fundamental da realidade. Mas vai ter monistas que vão dizer que não existe nenhum tipo de multiplicidade. Então, existem tipos diferentes de monismo a depender do comprometimento com essa ideia, a depender do grau de multiplicidade que você acredita que exista na realidade. É claro que na nossa experiência, a gente experimenta multiplicidade. Por exemplo, eu estou aqui diante de um computador, diante de um celular, eu estou aqui com uma caneta, eu estou aqui, eu, Sankey, e eu consigo então distinguir coisas. No fundo tem uma prateleira com livros, com uma bandeira. Cada coisa eu posso pensar, existem mais de uma coisa, existem múltiplas coisas, e essas coisas são diferentes entre si. O que o monismo vai dizer? Que essa multiplicidade ou ela é superficial ou ela é aparente. Então existe tanta posição de que essa multiplicidade é real, mas é superficial, ela não diz respeito ao nível mais fundamental da realidade, quanto a posição de que essa multiplicidade é apenas aparente ou ilusória, ou seja, não existe realmente multiplicidade. Assim, nós podemos distinguir algumas formas de monismo. Primeira forma de monismo que existe, a gente chama de monismo de prioridade. A segunda forma nós chamamos de monismo de existência. E uma terceira forma, que é a do Parmênides, a gente chama de monismo estrito. Vamos explicar cada um desses tipos de monismo. Primeiramente, nós temos o monismo de prioridade. De acordo com o monismo de prioridade, a realidade, em seu nível fundamental, é uma única substância. No entanto, em nível superficial, existe uma multiplicidade real na realidade. Vamos pensar uma forma de monismo. Vamos pensar que você acredite que tudo é físico, tudo é uma substância física. Mas essa substância física única se manifesta de diferentes maneiras. Então, de acordo com o monismo de prioridade, a realidade em seu nível mais fundamental é uma única substância. No entanto, em nível superficial existe uma múltiplas coisas. Então a gente pega de novo a ideia se você acredita que tudo é físico. Essa posição a gente chama de fisicalismo. Vamos pensar que você acreditando que tudo é físico, você acha que tudo faz parte de uma única substância física. Só que em nível superficial, essa substância física ela pode se configurar de diferentes formas para formar os múltiplos objetos que você tem contato. Então, por exemplo, os átomos eles se organizam para formar o meu celular, para formar o meu corpo, para formar cadeira, mas, no entanto, tudo é átomo. Então aqui a gente já tem também uma forma de distinguir dois tipos de monismo de prioridade. Você pode achar no monismo de prioridade
que tudo é uma única substância fundamental, ou você pode achar que só existe um tipo de coisa. Por exemplo, você pode achar, aqui é a posição do Spinoza, que tudo seja uma substância fundamental, mas que as diferentes coisas que a gente tem contato são modos dessa substância se manifestar. Por outro lado, você pode achar, como fisicalista, que só existe um tipo de coisa, ou seja, tudo é físico. No entanto, essa coisa, tudo isso que é físico, né, pode se manifestar em diferentes objetos, a cadeira, a árvore, mas tudo é físico. Isso a gente vai chamar de monismo de prioridade. Existe, então, um monismo de prioridade que diz que tudo é um tipo de coisa, então vamos chamar isso de monismo de prioridade de tipo. Existe um monismo de prioridade que diz que tudo é uma única substância e que todas as coisas são modos dessa substância. Então, esse é um monismo de prioridade substancial, né, que há uma única substância fundamental. Por outro lado, existe um outro tipo de monismo que a gente chama de monismo de existência. De acordo com o monismo de existência, não existem múltiplas coisas na realidade concreta. Então, eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que tem computador, eu acho que tem cadeira, mas isso é uma aparência, isso é uma ilusão. É uma ilusão da minha percepção. Na verdade, só existe uma única coisa concreta. O universo é uma única coisa concreta. Não existem múltiplas coisas, não existem múltiplos objetos. A aparência, né, de que há múltiplos objetos é uma ilusão da consciência. Existe uma ilusão, a gente pensa, a gente experimenta o mundo como se existissem múltiplas coisas, mas não existem múltiplas coisas, há uma única coisa. Só que tem uma questão. De acordo com o monismo de existência, só existe uma única coisa concreta. O monismo de existência não impede a existência de múltiplos objetos abstratos. Por exemplo, números, figuras geométricas. Talvez exista o número 2, talvez exista o número 4, talvez exista o triângulo geométrico. Talvez existam objetos abstratos, múltiplos objetos abstratos. Mas se a gente considerar as coisas concretas, só há uma coisa concreta, que é o universo concreto. A gente pode falar de múltiplos objetos abstratos, mas há uma única coisa concreta. Outra questão também é que, de acordo com o monismo de existência, então existem distinções. Você pode distinguir o que é concreto do que é abstrato. Por outro lado, uma terceira forma de monismo é o chamado monismo estrito. Ele é o mais radical de todos. Para o monismo estrito, não existem distinções. Para o monismo estrito, não existe qualquer tipo de multiplicidade. O monismo estrito concorda com o monismo de existência em dizer que a multiplicidade é apenas uma ilusão. Só que o monismo estrito é ainda mais radical. De acordo com o monismo estrito, toda forma de diferenciação, distinção e multiplicidade é uma ilusão. Inclusive a distinção entre objetos concretos e objetos abstratos. Para o monismo estrito, não há diferença, não há diferenciação, não há multiplicidade. Todas as coisas são um só ser. Não há multiplicidade e não há qualquer tipo de diferenciação. Essa posição do monismo estrito no Parmênides deve ser olhada com um pouco mais de cuidado. Porque talvez vocês estejam entendendo do que eu estou falando, então, que existe uma única coisa, que existe uma coisa só. Que se a gente fosse numerar o que há no mundo, a gente ia dizer só existe um objeto no mundo. Não é isso que essa posição quer dizer. Né? Se a gente fosse pegar e fosse fazer um inventário, um almoxorifado, a gente vai fazer um inventário das coisas que existem no mundo, então eu vou fazer uma lista do que existe no mundo. Talvez vocês estejam pensando que o que eu estou dizendo é que se a gente fosse fazer uma lista do que existe no mundo, essa lista ia dizer só existe uma coisa no mundo. Não é isso. Porque até numerar que há uma só coisa no mundo depende de fazer distinções. Depende de trabalhar com a ideia de diferenciação. Para contar coisas, eu já tenho que trabalhar com a ideia de que há lógica em falar de distinção, de diferenciação. A posição do Parmênides não é que se a gente contar quantas coisas existem, existe uma só coisa. Na verdade, a posição do Parmênides é que não dá nem para contar coisas, porque isso não faz o menor sentido. Porque o conceito de diferença, de multiplicidade, de contagem, de número, não faz o menor sentido. Não faz sentido numerar coisas.
Tudo que há é ser. Ser não é coisa. Ser não é um ente, né? Se a gente fosse pegar aqui a distinção do Heidegger lá, que a gente distingue entre o ser e o ente. O ente são as coisas que são. O ser é o fundamento pelo qual as coisas são. Ora, só há um fundamento. Mas, para um pluralista, além do fundamento, poderia haver múltiplos entes, múltiplas coisas. Para o monismo estrito, não há múltiplas coisas, não há múltiplos entes, não há qualquer diferença entre ser e ente. Não existem diferenças. Não há diferença. Toda diferença, toda multiplicidade, toda distinção é uma ilusão. Tudo é ser. E dentro do ser também não há distinções. Porque também vocês podem estar achando que essa posição do Parmênides é a posição de que há uma só substância. Parecido talvez com a posição do Spinoza, de que existe uma só substância. Mas é mais radical do que isso. Porque mesmo quem fala que existe uma só substância, fala que essa substância pode ter acidentes, fala que essa substância pode ter atributos, fala que essa substância pode ter modos. Mas falar que uma substância pode ter acidentes, atributos ou modos é fazer distinções entre substância e seus modos, entre a substância e os seus atributos. Mas para o Parmênides não existe nenhum tipo de distinção. Não há distinção. Nem mesmo entre substância e seus atributos. Por isso, mesmo o conceito de Aristóteles, do Leibniz, do Descartes, qualquer conceito de substância que pressupõe a ideia de que a substância é um suporte de atributos, não faz sentido para o Parmênides, porque isso implicaria uma distinção ou diferenciação no seio da realidade. Mesmo internamente ao ser, não há substâncias. Isso significa que o ser é simples. Ele não tem partes, ele não é composto por atributos, ele não tem distinções. Talvez com isso vocês lembrem a ideia do Tomás de Aquino e de outros filósofos teístas clássicos de Deus como um ser simples, que não tem partes, que não tem distinções. Mas é mais radical do que isso. Porque mesmo quem trabalha com a ideia de um Deus simples, ainda assim essa simplicidade só significa incomposição metafísica, no Tomás de Aquino, por exemplo. Significa simplesmente que Deus não é composto por matéria e forma, ato e potência ou outras partes metafísicas. Mas a posição do Parmênides é ainda mais radical. A simplicidade do ser é uma simplicidade absoluta, que não admite fazer qualquer tipo de distinção ou diferenciação. Não se pode nem mesmo falar de essência e existência como coisas distintas. Não se pode falar de nenhum tipo de distinção no seio de Deus. É uma simplicidade absoluta, mais radical do que a simplicidade divina no teísmo clássico cristão. Mas mais do que isso, no teísmo existe uma distinção entre Deus e a criação. A posição do Parmênides não permite isso. Da mesma maneira que não pode haver distinções internas ao ser, não podem haver distinções externas ao ser. O ser não é distinto de nada. Portanto, não pode haver o ser incriado e o ser criado. Há ser e só ser. Sem qualquer diferenciação, sem qualquer distinção. Por que Parmênides adota essa ideia? Provavelmente Parmênides adotava uma coisa que a gente chama de princípio da razão suficiente. Muitas pessoas acham que o princípio da razão suficiente foi inventado pelo Leibniz. Embora o princípio da razão suficiente seja mais famoso como uma coisa que vem do Leibniz, na verdade, muitos intérpretes chegaram à conclusão de que da verdadeira pessoa que propôs o princípio da razão suficiente, pelo menos aqui no Ocidente, foi o Parmênides. Parmênides é o autor do princípio da razão suficiente. Qual que é a ideia do princípio da razão suficiente? Para qualquer coisa que exista ou não exista, há uma razão pela qual isso existe ou não existe. Podendo também ser, há uma razão também pela qual isso é dessa maneira e não de outra forma. Então, por exemplo, eu existo, mas eu posso perguntar por qual razão eu existo? Se você não consegue me fornecer uma razão suficiente pela qual eu existo, então eu não existiria. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, por que não existe unicórnio? Para você me explicar por que não existe unicórnio, você precisa mostrar para mim qual é a razão suficiente pela qual não existe unicórnio.
Então, de acordo com o princípio da razão suficiente, para que algo exista ou não exista, precisa haver uma razão suficiente pela qual isso existe ou não existe. Mas mais do que isso, o princípio da razão suficiente vai fazer com que a gente tenha que apresentar uma razão suficiente, porque uma coisa é de um jeito e não de outro. Por que esse caderno é verde e não azul? Mas pensa o seguinte, dá mesmo para a gente apresentar razões suficientes para todas as diferenças e distinções? Por que esse caderno é azul e não verde? Quer dizer, por que esse caderno é verde e não azul ou vermelho? Qual que é a razão disso? Por que esse caderno é diferente dessa caneta? Se a gente for apresentar alguma razão suficiente para essa diferença, a gente vai chegar numa coisa que é apresentar razões suficientes arbitrárias. Vai ficar completamente arbitrário da gente explicar por que a laranja é diferente da maçã. A gente não consegue apresentar razões suficientes para as diferenças e distinções. Então, se a gente adota fortemente a ideia de princípio da razão suficiente, também a gente precisaria explicar por que sequer existe multiplicidade. Por que sequer existe diferença. Então, uma interpretação radical do princípio da razão suficiente vai chegar à conclusão de que a gente não consegue trabalhar com a ideia de que existe uma razão suficiente para a diferença, para a multiplicidade. E, portanto, faz muito mais sentido pensar que não há multiplicidade, que não há diferença, que não há distinções. No início do seu poema, o Parmênides ele faz uma distinção assim, ele fala: nós temos dois caminhos para seguir na filosofia. Nós temos o caminho do ser e o caminho do não ser. Falar em não ser, falar em negação, falar em diferença, falar em multiplicidade, nos leva a um caminho que vai nos levar a contradições. Mas se a gente segue o caminho do ser, o caminho da unidade, então a gente consegue construir uma filosofia coerente. Então, todas as ideias de multiplicidade, todas as ideias de diferença e distinções, elas nos levariam a aporias enganosas. Na verdade, toda diferença, toda distinção, toda multiplicidade é uma ilusão. Essa é a interpretação do Platão, segundo a qual ele é um monista estrito. Do Platão não, né? Do Parmênides. Essa é uma interpretação do Parmênides, segundo a qual ele é um monista estrito. Um filósofo para o qual toda distinção, toda multiplicidade, toda negação e toda diferenciação é uma ilusão. A ser e só ser, sem distinções. Simples, absolutamente simples. Claro que para anunciar essa posição eu tenho que fazer uso de ideias de diferença e negação. Eu preciso falar que há só ser e não há multiplicidade. No entanto, é paradoxal, mas é como se a gente estivesse usando uma escada para depois abandoná-la. É uma analogia que a gente usa com Wittgenstein, que a analogia assim, não é que essa posição se autocontradiz, é que para você chegar na conclusão, você precisa usar uma escada que é contrária à posição, mas quando você chega no final, aí você abandona a escada. Para falar que há um só ser, eu preciso adotar a ideia de unidade, como se tivesse uma coisa só. Para falar que não existe multiplicidade, eu preciso usar a ideia de negação. Para falar que há só ser é diferente de haver múltiplos seres, eu preciso usar a ideia de diferença. Mas eu uso isso como uma escada. E quando eu acabei de usar a escada, o que eu descubro é que não existe diferença, não existe multiplicidade, não existe distinção, não existe negação. Eu usei negação, multiplicidade, diferenciação e distinção para subir a escada. Depois eu jogo a escada da diferença fora, eu jogo a escada da multiplicidade fora, eu jogo a escada da distinção fora. Então, por mais que a posição do Parmênides possa parecer autodestrutiva, ela não é destrutiva da conclusão. Ela é destrutiva da escada que você usa para chegar à conclusão. Então, depois que você sobe a escada, você destrói a escada, mas aí você fica com a conclusão. A conclusão de que toda diferença, toda multiplicidade, toda distinção, toda negação é uma ilusão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido a posição do Parmênides. É contraintuitivo, é verdade, A gente conclui que não existe diferença, que toda diferença, toda distinção, toda multiplicidade, toda negação é uma ilusão, mas é uma posição bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo.